Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia. Uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão. Aproveita e se inscreve no canal. O canal cresce graças à sua ajuda. Também deixe seus comentários. Eu sempre dou uma lida depois da publicação do vídeo para ver o que vocês sugerem para as próximas pautas que eu gravo todo domingo. E como vocês pediram, fico muito feliz como mãe, pediram a presença do meu filho Vitor Valezin. Ele é economista, administrador, ele tem bastante conhecimento em geopolítica, em políticas públicas também, e ele vai me ajudar numa pauta, porque eu fiz o mapa do real. Mas eu quero que ele me explique como é que está o real, como é que está a inflação. Tudo bom? Tudo ótimo. Obrigado mais uma vez. Como eu sempre falo, é sempre um prazer estar com vocês. Eu adoro participar. Quando eu vejo nos comentários que vocês pedem pra gente fazer mais vídeos juntos, eu amo. É sempre bom estar com vocês. Nossa, é bacana, porque eu como mãe fico muito orgulhosa, mas eu vejo os comentários de vocês são muito queridos. Gratidão, viu? Vamos começar? Vamos. Vitor, montei o mapa do real. Aí você fala, dá para fazer isso? Sim. Dia, mês, quando ele nasceu, você monta como se fosse uma pessoa. Portanto, o real, ele seria um canceriano com ascendente em Libra e a lua em Leão. Mas o real aqui no mapa, ele tem uma integridade. Então eu fico muito feliz, há algo íntegro no real. Ele tem um sol na casa 10, uma lua na 11, ele prestando muito bem aqui no Brasil, Mercúrio na 9, veio num momento que a gente estava com uma inflação muito alta, Vênus na 8, ela tende aqui a seguir uma certa constância, creio eu, por isso que eu te convidei, eu quero saber se é isso mesmo. A única coisa, se ele fosse um cliente meu, eu diria que ele está passando por um trânsito, por exemplo, chamado autocontrole. Ele precisa tentar se controlar. Então, se ele fosse um humano, eu falava, olha, se você continuar assim, você vai ter problema. Ele está passando por um Júpiter em quadratura Sol. Vai até fevereiro de 23, onde a gente pode perder um pouco do controle. O Netuno, que é um planeta que me preocupa, está na casa 6, ou seja, o real está adoecido. Então, se ele fosse um ser humano, eu ia dizer que ele pode se internar. E um Plutão na casa 4 é como se quisessem abalar as estruturas sólidas do real. Por isso eu estou te perguntando. Primeiro, a gente sabe que a inflação está subindo e todo mundo com o coração na mão, né? A gente pode ficar tranquilo. Como é que você vê o real e a inflação? Ou melhor dizendo, como é que ocorre a inflação? Bom, vamos lá. Eu acho que um conceito bem importante da gente começar sobre a inflação é que as pessoas confundem achando que a inflação ela é a alta dos preços, né? O que não é isso. Na verdade, a inflação ela é a perda do poder de compra, que é isso que a população está vendo, né? Hoje as pessoas elas estão indo no supermercado, elas estão indo fazer qualquer coisa e cada vez o dinheiro está rendendo menos, né? Para a pessoa que ganhava, por exemplo, R$1.000 há um ano atrás, hoje esses R$1.000 valem muito menos, né? Isso é um problema histórico do Brasil, né? Que a gente está perdendo novamente um pouco do controle, né? Ainda não é para se preocupar, mas isso é muito ruim, né? Uma inflação na casa de 10% já, né? Acumulada aí nos últimos 12 meses, não é nada bom. E sabe uma coisa que me chama a atenção? Quando eu faço esse tipo de publicação, principalmente no Facebook, no Instagram nem tanto, mas no Facebook eu noto isso. Nos comentários eu leio isso. Ah, Mônica, mas por que você está reclamando? Ainda só é 1% ao mês. Eu falo, gente, é 1% ao mês, você tem quase 12, mais de 12 no final do ano. Isso é um grande motivo para se preocupar, concorda? Claro, com certeza. 1% ao mês é uma inflação alta, né? Quando você acumula isso nos 12 meses, é bem relevante. Né? Você pensa que a nossa meta de inflação sempre ficou na casa de 6%, né? Alguma coisa nessa linha. 6%, 7%, né? Às vezes de 4% a 6% seria interessante, né? Uma inflação saudável. Mas a partir do momento que a gente já está na casa dos 12%, né? Já é o dobro do que a gente espera, né? Então a gente não pode deixar... o Brasil, como eu falei, tem um problema histórico de inflação. Não pode soltar isso, não pode voltar a acontecer de forma alguma. Nossa, Vitor, eu vivi isso há 30 anos atrás. Meu Deus, a gente usava uma tabela que era uma régua. Então, até para você comprar o pão, vamos supor, eu estou gravando no domingo. Se eu quiser comprar um pão na sexta-feira, eu já sabia quanto que eu tinha que levar no bolso para poder comprar aquele produto numa sexta-feira. Nossa, que loucura. Imagine só, eu não vivi isso, né? Eu não vi. Mas, nossa, essa hiperinflação que você passou
Imagino que não tenha Sim, sido nada fácil. com aluguel, imagina, as compras, supermercado, era um absurdo. Você sabe que eu dei uma pesquisada no governo Médici, porque assim, eu acho que os governos de esquerda, de centro, geralmente eles tentam controlar mais a inflação. Não sei se eu estou certa ou errada. Aí eu fiz uma pesquisa nos governos de direita e de extrema direita, por exemplo, no governo Médici chegou a 14%. E no Figueiredo, a 7,8%. Até para minha surpresa, achei que o Figueiredo tinha sido melhor. Eu vivi os dois governos, né? O Médici, eu vivi três, o Médici, o Geisel e o Figueiredo. O Figueiredo ficou em 7,8%, me surpreendeu. Eu achei que era mais. O que explodiu aqui foi o Médici a 14%. Era uma bruta inflação também, né? Então, eu tenho algumas ressalvas com relação a isso, né? Eu acho que essa questão de inflação, descontrole dos gastos públicos, ele não tem a ver com relação de direita, De política. esquerda. Apesar que os governos de esquerda, eles tendem a não ser tão austeros quanto deveriam, né? A gente viu que a partir de 2000 a gente teve sim um aumento dos gastos públicos e isso influencia bastante na inflação, né? O Brasil tem esse problema, né? Historicamente também, além da inflação, a gente não tem controle dos gastos públicos, né? Tanto que hoje a nossa dívida já passou dos 5 trilhões, né? O que é muito preocupante, né? Verdade. Deixa eu te perguntar, Vitor, eu me lembro, eu era governo da Dilma, se eu não me engano, eu lembro que um repórter, ela teve o impeachment em 16, então acho que foi em 2015, final de 15, não me lembro. Aí um repórter perguntou para ela, Dilma, vai subir o preço da gasolina? E ela falou assim, não, eu vou conseguir segurar. A minha pergunta é, por exemplo, a gente sabe que o Bolsonaro demitiu, inclusive está tendo um giro de cadeiras na presidência da Petrobras por conta do aumento da gasolina e o Bolsonaro, muito bravo, que isso pode atrapalhar inclusive a reeleição dele. Um presidente, ele tem esse poder de segurar essa inflação fazendo como a Dilma supostamente fez ou não? Isso que eu quero te perguntar. Ela tem essa força real? Ou não? Um presidente ele pode intervir na prática de um preço ou não? Ela fez só para fazer uma gracinha, mas não pode? Não, na verdade, o que a Dilma fez foi totalmente errado do ponto de vista econômico, né? Você não pode alterar artificialmente, né, o preço. Então, na verdade, o que a Dilma estava fazendo era manter os preços baixos, para tentar garantir alguma questão política, enfim. Mas isso é muito ruim, porque gerou, né, uma dívida interna para a Petrobras muito grande, né? Tanto que quase quebrou a Petrobras na época do governo Dilma, né? Sim, que teve todo aquele histórico do aparecimento de todas as coisas, né, que a gente sabe, né? Exato, mas não se deve alterar um preço artificialmente de nenhum preço, né? Isso economicamente é muito péssimo. Interessante. E eu tenho uma dúvida, talvez seja a dúvida de vocês também. Como é que uma inflação cede? Por exemplo, a gente vende livro, né? Temos os combos e tudo mais. Como é que eu cedo a inflação? Diminuindo o meu produto, aí você fala, então de 50 vai 45. Ou o rapaz que vende o brócolis na feira, ele vende de 5 por 4. Esse tipo de formiguinha diminuindo o preço ajuda na inflação ou não tem como? A inflação está baseada no aumento do petróleo, no aumento... Eu tenho dúvida, porque assim... A gente faz combos, né? A gente faz promoções exatamente para tentar conter, para não subir. Eu sempre estou brigando por causa de preço. Isso adianta? Ou o rapaz faz uma pizza, ele baixa a pizza de 50 para 45. Isso adianta para a inflação ceder ou não tem como? A inflação está atrelada principalmente a um preço da cesta básica ou da Petrobras? Sim, vamos lá. Na verdade, essa ideia que você está tendo, né, individual, de eu vou baixar os meus próprios preços, né, na verdade isso não acontece, né, na dinâmica da economia. Até porque hoje o mundo ele é totalmente globalizado. Então, assim, a cadeia de produção hoje de qualquer produto ela é muito complexa. Muito. Você pega, por exemplo, tem até o famoso exemplo de você pegar uma caneta. Né, você tem o plástico que vem de um lugar, você tem a tinta que vem outro, enfim. Todos os produtos basicamente têm isso. Então... você tem essa percepção de que você consegue segurar os preços. Mas, por exemplo, o cara da pizza, ele não consegue, porque ele está comprando uma farinha de um cara que também aumentou, porque essa farinha vem da China, porque, enfim, existe uma cadeia muito mais complexa Quer do que dizer, isso. ou seja, se o Bolsonaro entrar em rede nacional e falar, pessoal, tentem manter os seus preços, não vai adiantar nada, porque é algo fora do controle, é isso? Exatamente, porque
esse vendedor, ele está comprando de produtores que estão naturalmente aumentando os preços. Nossa, né? que triste O que o governo tem que fazer, que é o que ele tem feito, apesar que eu tenho algumas ressalvas, são as políticas econômicas. Né? Ele tem o pilar ali da política monetária, ele tem o pilar da política fiscal, e é esses dois que ele está tentando balizar. Nesse momento ele tem se utilizado mais da política monetária, tanto que as taxas de juros estão subindo. Assim, toda reunião que a gente tem do Comitê de Política Monetária estão subindo. Hoje os juros no Brasil está 12,75, que é um juros bem alto. Ele faz isso para poder conter um pouco a demanda, né? Porque quando você aumenta os juros, você desincentiva financiamentos, construção civil, uma série de coisas. Mas também ele aumenta a dívida pública, porque ele usa esses juros como referência dos títulos públicos. Então, assim, ele está usando o aumento de juros para conter a inflação, só que ele não está fazendo outra questão principal, que é o déficit fiscal. Foi o que eu falei para você. Né? As dívidas hoje no Brasil estão explodindo. Quantos trilhões? Mais de 5 trilhões. Meu Deus, é né? incalculável para mim. Por isso que a gente, principalmente a gente que é economista, enfim, a gente bate tanto na tecla que é a questão das reformas, né? A gente tem que ter uma reforma administrativa, uma reforma tributária, né? A administrativa, a gente tem que enxugar a nossa máquina pública, né? Nos últimos 20 anos a gente teve um aumento muito grande do número de funcionários públicos, são salários altos, a gente tem aí a alta cúpula do funcionarismo público, que também é bem alto, assim, é complicado, assim, a gente não pode ficar mais 4 anos sem aprovar nenhuma reforma, né? A reforma tributária também é de suma importância. Que estava todo mundo esperando, né, com o Guedes, e ele ainda não deu uma resposta que todo mundo estava esperando, né? Sim, a reforma tributária hoje aqui no Brasil é um inferno do empreendedor ou de qualquer pessoa que quer fazer um negócio aqui no Brasil. É tanto imposto, né, que as multinacionais que vêm para o Brasil, elas têm que criar um departamento para entender só os impostos do Brasil. Né? Porque é muito imposto, é muito confuso, né? Isso desincentiva demais também. Eu tenho uma pergunta. Você comentou que o rapaz que faz a pizza, que está comprando a farinha, que de repente está comprando lá da Europa, e a gente tem a guerra, Rússia-Ucrânia. Então a gente sabe que isso pode ter sido também um motivador para a inflação no Brasil, como na inflação de outros países. Até Estados Unidos surpreendeu com uma inflação mais alta. E isso já está acontecendo? Você fala, não, mãe, isso só vai acontecer no ano que vem, vocês não sabem de nada, só no ano que vem que a inflação vai pegar com o rebate da Rússia-Ucrânia. É isso mesmo ou já está acontecendo mesmo? Então, esse ano em específico, a gente está passando por uma inflação mais alta. Espera-se, de acordo com as previsões dos analistas, de que ano que vem ceda um pouco. Né? É que esse ano acabou sendo um ano atípico por conta da guerra. Né? A questão da Rússia e Ucrânia, como eu falei, prejudicou muitas cadeias de produção nesse intervalo de tempo, né? E também a pandemia, né? A pandemia também, ela acabou gerando, ela acabou contendo muito a demanda. Então, assim, as pessoas ficaram basicamente 2 anos consumindo menos. Aí agora que supostamente, vamos dizer que acabou a pandemia, as pessoas foram consumir tudo de uma vez. Então, isso também contribuiu bastante para que os preços subissem bastante, né? É interessante. Sim. Qual que é o país que tem a maior inflação do mundo hoje? A maior inflação. Você falou, olha, deve ser um horror morar no país, coitado, ele nem tem culpa, né? Ou tem, não sei. Qual que é o país com mais inflação? Então, quando eu acompanho, eu busco acompanhar dos principais países, né? Basicamente os países que estão no G20. Né? Porque também não adianta falar para você que é o Afeganistão, que são esses países que não estão muito na nossa realidade. Mas hoje, uma das maiores inflações é a da Turquia. Por incrível que pareça. A Turquia. A Turquia está com um problema seríssimo de inflação. Curioso, eu não sabia. Mas o Brasil tá logo atrás também. Você sabe de cabeça quanto que está a inflação da Turquia? Acho que é mais de 60%. Mentira, filho. Impressionante isso. Estou chocada. E o país com menor... Nossa, eu estou chocada, gente. Incrível isso. E o país que tem o menor índice inflacionário? Então, o Japão tem uma inflação bem controlada, né? Mas o Japão também, ele tá tendo esse problema também de redução da demanda, né? As pessoas também estão comprando menos, enfim, tem uma população menor, mas o Japão tem uma inflação bem controlada. Os Estados Unidos também sempre teve uma inflação bem controlada, a Europa também. É que nem você falou, os Estados Unidos aumentou os juros agora recentemente, né? Fazia muitos e muitos anos que os Estados Unidos não tinham uma inflação tão alta. A dúvida que não quer calar, para quem tem a minha idade, eu estou com 60 anos, eu tenho um grupo de pessoas na mesma idade que eu que viveu os tempos de inflação na década de 80. Temos chance de voltar a viver aquele inferno da década de 80 ou não? Fala que não. Não,
Acredito que não. Nossa, a menos que seja feito um monte de políticas econômicas desastrosas pela frente. Mas eu acho que o plano real veio para ficar e corrigir e sanar de vez todos esses problemas, né? Mas é claro que eu te falei, mas a gente também tem que dar foco e aprovar reformas. A gente tem que aprovar as reformas aqui no Brasil. Por exemplo, como você... Eu não sei que palavra eu estava te ouvindo agora, você falou o real ele é forte, né? O mapa do real ele tem uma integridade, gente, é uma judiação. Ele está com essa inflação. É de cortar o coração. Se ele fosse uma pessoa que nem ele está adoecido, você acha que o ano que vem a gente fica por mais ou menos quanto de inflação para o ano que vem? Eu acredito que ano que vem a gente fica na casa dos 7 a 7,5%. Isso é uma ótima notícia, Vitor. Olha, se você tiver com essa previsão certa, a gente saindo de 12 voltando para um dígito, isso é uma vitória para o povo brasileiro. Sim. Você acha que o Bolsonaro consegue no governo dele? Caso ele seja reeleito, né? Muito difícil de dizer, né? Porque não depende somente do Bolsonaro, do presidente no caso, né? Ele tem... O que as pessoas elas estão tão preocupadas com a eleição presidencial que não estão dando atenção ao Congresso, né? Sendo que é o Congresso que vai aprovar as leis, enfim. Então vai depender do nosso Congresso, né? Se o Congresso tiver esse ímpeto e essa motivação em andar com as reformas, seria excelente. Presidente eleito, Bolsonaro, Lula ou Ciro ou outro candidato, a prioridade desse governo, você acha que é a inflação? A prioridade desse governo... Conter a inflação ou não? As primeiras reformas que você falou, Eu acho que não. Acho que a prioridade não é a inflação. Acho que a prioridade deveria ser emprego. Eu acho que a gente tem que diminuir o desemprego, né? As pessoas têm que voltar a consumir, a ter renda, enfim, acho que essa é a nossa preocupação maior. Né? Por último, qual é a recomendação que você faz para quem nos assiste? É momento de ficar preocupado? É momento de manter os preços caso você seja um lojista? Se bem que, pelo que eu entendi, é algo que foge ao nosso controle. Qual que é a sua recomendação? É brigar por preços melhores em supermercado? É ir para a rua para pedir uma reforma que, como você disse, não está tendo espaço para ser feito? Qual que é a recomendação para os brasileiros, as pessoas que estão nos assistindo? Qual é o teu conselho final, filho? Vamos lá, né? O que eu mais queria era que a gente tivesse um engajamento político maior, né? De cada um. De cada um. Acho que cada um podia cobrar, né? Acho que o nosso voto ele é tão importante que a gente está lá para cobrar, né? Então, assim, o deputado que você vai escolher, cobre ele, né? Entenda com ele por que ele não dá atenção para reformas tão importantes, né? E que nem você falou, infelizmente, a inflação, para a população comum, né, ela foge da realidade, né? Você vai no supermercado, você não tem como controlar, né, o preço da comida, do feijão, do arroz, da carne, né? Isso, infelizmente, não tem o que fazer. Da gasolina, não tem o que fazer, né? E para a pessoa que investe o dinheiro dela, enfim, eu não recomendo deixar o dinheiro na poupança. Acho que esse assunto já está andando há muito tempo, né? A poupança hoje é um dos piores investimentos do Brasil. E até porque você é um consultor financeiro, né? Você tem uma empresa nesse trato da consultoria financeira. Então, pior negócio por enquanto é poupança. Esquece. Poupança é um péssimo negócio, né? Hoje a gente tem uma série de instrumentos no mercado financeiro, onde a gente pode, por exemplo, investir em títulos que eles são atrelados à inflação. Então você ganha uns juros mais a inflação. Então você fica pelo menos ali protegido da inflação. Então, para quem está investindo dinheiro, acho que é uma boa... sei lá, um bom investimento para fazer nesse momento. Sim, perfeito. Eu acho que o Vitor falou, ele fez um comentário, para mim é muito importante, porque assim, eu nunca anotei nos candidatos que eu votei. Eu prometo para mim mesmo que eu vou anotar lá no fim da última página da agenda, eu vou anotar em quem eu vou votar, e da mesma forma que vocês me mandam um e-mail me cobrando, tentando que eu melhore os meus vídeos, né, com sugestões. Vocês sempre estão me mandando e-mail. Por que você não manda para o seu deputado, para o seu senador, para o seu governador? Acho que meu filho falou de uma forma bem interessante, racional, que a gente não cobra, a gente esquece quem a gente votou. E uma cobrança, assim, de uma forma educada, claro, né? Sim. Quando a gente fala para cobrar, é sempre de uma forma... que faz sentido, né? Nada de xingar, a gente não tá falando isso, né? É aquele comentário numa rede social, mandar um e-mail pro gabinete, ligar pro gabinete, né? As pessoas não fazem isso, né? Infelizmente, tem que cobrar. Falar o quê? Maravilha, né? Vitor, gratidão pela sua explicação, gostei muito, ficou muito claro. Nós vamos gravar depois um outro vídeo, né? Falando da Rússia e Ucrânia, também eu quero saber aí os seus comentários. Foi um prazer tê-lo de volta, gratidão. E deixe seu contato. Eu que agradeço, como eu falei, é sempre bom estar aqui com vocês,
Sempre, nossa, sempre muito carinhosos. E para quem quiser me seguir no Instagram, né, Victor dos Anjos 92, né? Tô totalmente aberto lá nas redes sociais, É respondo todo Victor mundo. com C, Victor. Victor Foi ideia dos do pai Anjos. dele. Victor, então não é Victor, não. É. Victor dos Anjos Isso, 92. me adiciona lá, a gente troca ideia, sempre respondo todo mundo, eu recebo muitas dúvidas lá no Instagram, assim, é ótimo, é bom, sempre bom estar com vocês. Gratidão, gratidão. Ficamos então por aqui. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Namastê por um dia de luz.